transformações. Espero que para todos nós seja, né? E também muito vai depender da nossa visão que temos sobre o que próprio Jesus está nos falando aqui, né? E ele continua: aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como um material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentou um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras quando ela estava saindo. Vai, filha, sê fiel. Né? A fidelidade, né? A fidelidade ao ideal, né? E ela vai testemunhar isso. Mais à frente a gente vai, quem vai estar acompanhando sabe que ela vai testemunhar isso, né? Então, passou-se um tempo, né? Aqui coloca que ela procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante das suas virtudes eternas. As palavras de Jesus entraram no coração dela. Isso é, vamos dizer assim, a nossa condição de aceitação, né? No aceitar, o entender, o entendimento, né? Ela conseguiu entender isso de uma maneira muito clara. Então, todo o esforço, todo o sacrifício dela, imaginem, ela era uma cidadã, uma patrícia na época, né? Então, ela era da elite da sociedade, né? E o que se fala depois, justamente pela própria história, olha como ela foi preparada, olha o quanto estava preparada essa alma, né? Esse espírito amigo. Então ela teve um filho, né? Muito amado por ela, tá? E acontece que, como todas as questões que nos são terrenas na vida, elas acabam são passageiras, elas são rápidas, elas acabam, elas se exterminam, né? Então, aconteceu, né, com o próprio Cusa, né, dele realmente, pelo próprio aqui coloca bem claramente assim a sua queda, torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminavam o corpo, porque isso tudo vai envenenando, né? O ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas, né? Ou seja, ele não conseguiu ter essa evolução, não conseguiu entender claramente, não era o tempo dele ainda, não estava nesse desenvolvimento para ele ainda, né? Mas isso lhe causou o quê? Uma condição de necessidades, né? De ela ter que trabalhar. Aqui coloca que a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou seus filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde, né? Ou seja, ela foi provada, né, naquela encarnação mesmo, para que ela
né, foi provada para o testemunho dela, né? Aqui coloca que no ano de 68, depois de Cristo, vamos encontrar uma senhora serva do mestre amarrada a um poste ao lado do filho amado dela, né? Quando começaram as perseguições de Nero, né, em Roma, então eles criaram uma avenida, né, onde colocavam, né, os cristãos lá para iluminar a noite de Roma, né? E ela, ante a todos os testemunhos a participar, a se declarar cristã, né, já era uma senhora, né, uh, foi estava lá para ser queimada, né? E aí coloca assim: ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de orar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas: o filho, né? Repudia Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Imagina o que essa mãe não sentiu. O filho amado dela, sendo torturado, próximo a ela, pedindo que ela negasse a Jesus, negasse a existência de um Deus único, né? Coloca aqui que as rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. Começa a recordar ela de todas as passagens, né? Lembra ela de Maria, que também fora mãe e vendo o seu filho sendo crucificado, soube se conformar com os desígnios divinos. Lembrou-se de Maria, né? Do sofrimento de Maria ao ver Jesus sendo crucificado. Acima de todas as recordações como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer, a lembrança que ela tinha: vai, filha, sê fiel. Ali era a hora do testemunho. Então, possuída de força sobre-humana, ela olhou para o filho com um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura e exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor, achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios e a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar uma última frase: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Quem de nós, eu penso assim, quem de nós numa hora dessa, se colocando nessa situação, teria essa capacidade de amar e de perdoar? Só um espírito muito evoluído, né? Então, até me emociono, sincero, realmente me emociona essa parte, assim, eu fico só imaginando isso, né? Aí, nesse instante, né, sentiu a mão consoladora do mestre que lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Jesus mesmo veio buscar-lhe, né? Que esse capítulo nos sirva de reflexão, né? Que a gente possa entender que acho que hoje a Roma que existe
em relação aos cristãos, ela é muito maior, né? Até Divaldo fala isso numa palestra que eu vou colocar aqui para vocês como um complemento. Eu achei maravilhosa a palestra que eu vi dele. E que é a nossa Roma hoje é o mundo inteiro, né? Através do que a gente tem de instrumentos tecnológicos, né? Então que a gente possa, né, ser fiel, né? Que sigamos esse exemplo maravilhoso aí de Joana, né? Que está até hoje nos orientando através do Divaldo, né? Que esse espírito que tanto nos ajuda, a gente possa sempre refletir sobre isso, né? E foi um privilégio ter visto esse capítulo, ter levado para vocês. Aguardo os comentários aí, os complementos aí de vocês ali, né? E obrigado pela atenção, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Até mais.